mas se tem uma pessoa que saiu vitoriosa, né, em sua estratégia, Luciano, Davi e ouvintes, em relação ao Senado Federal, e muito antes, vamos falar a verdade aqui, quando todo mundo apontava o Renan como favorito, ele encampou um movimento a ponto de ser xingado no Twitter também, como aconteceu aqui com a memória do pai da Simone Tebet, que já morreu, já faleceu, enfim. Foi o senador gaúcho Lazier Martins, Luciano, que está na linha conosco para conversar sobre a sessão desse fim de semana. Senador Lazier Martins, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia, Davi. Bom dia, Kelly. Bom dia, senador. Da Gaúcha. Senador, a gente estava conversando longamente aqui como foi esses 2 dias intensos no Senado Federal e obviamente, a gente já tinha conversado com o senhor sobre o assunto era votação aberta ou fechada, né? Teve treta, como se diz, né, na internet, para isso novamente, com o STF trabalhando na madrugada, bota o STF entre aspas, obviamente, mas o principal ponto que a gente conversou, senador, era que o senhor não queria que Renan Calheiros fosse o presidente da casa. Ele não ser o presidente da casa, por si só, é uma vitória ou agora ele vai entrar em campo para atrapalhar a agenda do governo ou a agenda e vai tentar forçar a agenda que ele quiser? É uma falsa derrota ou é uma verdadeira derrota de Renan Calheiros? Em primeiro lugar, foi uma grande derrota que ele não esperava. Fez o diabo, como dizia a Dilma, quando queria ser presidente. Ou queria que fosse presidente. Ele não terá força, ele não terá maioria para embaralhar da maneira como ele está anunciando. Na medida em que fizemos um levantamento daqueles que queriam voto aberto e todos se pronunciavam pela rejeição a Renan, havia divergências quanto ao nome preferido. Tinha daqueles 50, uma maioria que queria o Davi, vários queriam o Espiridião, alguns queriam o Álvaro Dias, outros queriam o Major Olímpio, tinha também alguns que queriam o Regufe, que fez um belo discurso e conquistou 6 votos que ele nem esperava, ele esperava 2, teve 6, e assim por diante. E a turma que apoiava o Renan era de 27. E alguns que a gente sabia que não assinaram, não se pronunciavam, mas estavam ao lado dele, no máximo 31. Então a perspectiva que eu faço é que o Senado Federal vai trabalhar neste ano com mais ou menos 50 parlamentares disponíveis para as grandes renovações que o país exige, que as urnas de outubro exigiram, que aqueles espetaculares movimentos de multidões de 2013 exigiram, com todos esses sinais que começam a ser cumpridos de que o Brasil está mudando. E precisa mudar, principalmente na área política, a partir da Câmara Alta, que deveria ter muito respeito e que andou se enxovalhando muito nos últimos tempos. Hein, senador, o Renan foi deselegante, mal educado com o senhor, né? Usou palavras assim que a gente teria pudor em usar aqui na rádio, por exemplo, comparar o senhor com João de Deus, Abdel Maci, uma coisa muito, muito ruim, assim, mal educada. O senhor se sentiu vingado, tipo, bem feito para esse sem vergonha? É verdade, Kelly, ele usou palavras as mais desairosas, para dizer pouco. Eu apenas preferia que os meus antigos colegas não tivessem publicado. Tanta era a baixaria. Isso aí eu fiquei um pouco triste, ainda mais os colegas que conviveram comigo durante tanto tempo e outros órgãos de imprensa não publicaram. Aquilo realmente me doeu muito pela injustiça, né, pela agressividade, né, pela insolência, pela calúnia. Mas o que eu vou fazer? Eu enfrentei, eu sempre tive consciência limpa, eu não tenho rabo, eu não tenho nenhum processo judicial se formou contra mim até hoje. Então, eu continuei a campanha, porque quando chegou lá em junho do ano passado, eu comecei a perceber que ele e o Eunício iriam fazer uma renhida disputa para presidir o Senado nessa nova legislatura. Uhum. O Eunício, felizmente, ficou pelo caminho, rejeitado pela população do Ceará, mesmo sendo presidente do Senado, imagine. E aí sobrou o Renan, e tinha que fazer alguma coisa. Como é uma raposa extremamente astuta, ele sempre foi o homem da negociação, dos bastidores,
com muitos cargos disponíveis, com os gabinetes, chegou ao ponto de anunciar que dos 3 mil, anunciar não, nós chegamos a descobrir, dos 3 mil funcionários terceirizados que tem o Senado, como é época agora de renovar contratos, ele deixaria mais ou menos uns 1.000 para entregar àqueles que votassem nele, que poderiam então votar os seus apadrinhados por ali. Então, ele tinha um cabedal, ele tinha uma quantidade de favores que ele poderia prestar e que não conseguiu. Por quê? Porque nós conseguimos, com a campanha deflagrada lá com a projeto de resolução, que o Eunício não concedeu injustamente, depois a questão de ordem, que ele, violando o regimento, não me concedeu o recurso para o plenário. Depois, o mandado de segurança, em que na primeira decisão, Marco Aurélio Melo concedeu a liminar, dizendo que tinha que ser voto aberto. Depois o Toffoli, amigo do Renan, sabidamente amigo do Renan, ex-funcionário do José Dirceu e do PT, portanto alguém que tem parte-pri, sabidamente, esse deu na madrugada de sábado, deu aquela liminar, que serviu em última análise para exacerbar mais ainda a indignação do plenário do Senado, porque nós tínhamos um abaixo-assinado de 53 senadores querendo voto aberto. Aquilo irritou, indignou de tal maneira que nós fizemos ali uma rápida reunião e combinamos, nós vamos pregar aqui o voto aberto de qualquer maneira. Aberto de que modo? Antes de depositar a cédula na urna, vamos dizer pelo microfone que estamos votando no fulano e vamos mostrar para os fotógrafos de câmeras, vamos mostrar a cédula. E foi o que nós fizemos. E isso aí foi derrotando. Quando chegou ali pela metade, o Jader Barbalho já foi embora, ele que era fortíssimo aliado do Renan. Daqui a pouco a Cátia Abreu foi embora, o Renan percebeu. Aí quando Flávio Bolsonaro foi para a tribuna e quando todo mundo dizia que ele votaria no Renan para que o Renan defendesse ele daquele processo do Queiroz, o Flávio Bolsonaro foi para a urna e mostrou o voto dizendo que ele estava votando no Davi. E aí foi o desespero completo. O Eduardo Braga começou a se agitar do corredor, nós observando os movimentos deles todos, percebemos, olha, eles estão perdidos e agora não sabem o que fazer. Mas o senhor aí pessoalmente se sentiu vingado? O senhor, por toda essa agressividade do Renan, o senhor sentiu assim, ó, venci? Vingança. Eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que perdoa, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem um excelente relacionamento, não quero mal a ninguém. Agora, é evidente que o principal era evitar que essa maldade do Renan viesse e os seus famosos compromissos com lobbies, que continuasse na presidência do Senado, que afinal é de um poder extraordinário, que ele voltasse a comandar, porque aí os lobbies continuariam mandando, assim como continuariam mandando, ele continuaria mandando nos senadores, porque o Senado passado, recente, estava entregue. O Eunício fazia e acontecia e votava o que bem entendia. As nossas sessões das lideranças, às terças-feiras, às 14h30, onde eu sempre compareci, era um drama, porque o Eunício sentava à cabeceira da mesa, ao lado direito sentava o Renan, ao lado esquerdo sentava o Romero Jucá. E aí, de maneira completamente monocrática, absolutista, o Eunício dizia, olha, hoje nós vamos discutir na pauta o seguinte, isso e aquilo. Vamos deixar para quarta-feira isso. E aquele assunto tal, vamos dar um pouco mais de tempo. E todos diziam amém. Esse era o comportamento. Então, isso é uma coisa que precisa mudar imediatamente. Eu já encaminhei um projeto de resolução para mudar o regimento. O presidente do Senado não pode ter o poder unipessoal que vem tendo os últimos. Nós temos que permitir a criação de um colégio de líderes onde a vontade da maioria dos líderes dos partidos decidam qual vai ser a pauta, senão nós não traremos os grandes temas para o debate. Senador,
Fala, Davi, por favor. Não, senador, o senhor, a gente pode dizer que o senhor é um novel, não? O senhor não chegou faz muito tempo no Senado, em Brasília, né? E acompanhou sempre durante muito tempo a função, a atividade como jornalista, tal. Mas como é que lhe parece, assim, existe mesmo, como a gente percebe, a gente acha que percebe, pelo menos, um domínio de uma velha casta, assim, que talvez comece a se esboroar agora, mas assim, que parece eternizar no Brasil, na figura, digamos assim, pode-se dizer que o símbolo disso seja o velho MDB, o MDB antigo. O antigo quer dizer não aquele MDB do Pedro Simon, não aquele MDB de grandes lideranças como Ulisses Guimarães e tal, mas aquele MDB do baixo clero que sempre dominou a política. Existe mesmo isso? Claro, a sua intuição, Davi, está completamente correta. Nós vivíamos uma oligarquia nordestina há muitos anos. Basta ver que o MDB estava no comando há 20 anos. E as grandes figuras dominadoras são pela ordem, até hoje. Primeiro lugar, José Sarney. Ele dirige o partido. Ele reúne na sua casa, ele reúne aí nos grupinhos aqui e ali, e ele compareceu nas 2 reuniões do MDB que decidiram pela vitória do Renan e pela reprovação da Simone. O Sarney está presente. Então, esse grupo aí, que eram os donos do Senado, repito, o Senado tinha donos. Os donos do Senado eram Sarney, embora de fora, dirigia de fora, dirigia de casa, mas pela ordem, Jucá, Renan, Eunício, Edson Lobão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que engavetava todo o processo importante em favor do Brasil, que ele não gostava, ele engavetava, e sempre com uma conversa mole, vou ler com calma depois. Eu briguei muito com o Edson Lobão, briguei muito. E o João Alberto, presidente da Comissão de Ética, a gente dizia, olha, isso aqui é uma grande infração, vamos abrir um processo. Não, de jeito nenhum, isso aqui não é para isso, não vão julgar colegas. E eles estavam sempre... e o Jader Barbalho também à margem. É esse grupo aí. Essa oligarquia mandava no Senado. Repito, Sarney, Jucá, Eunício, Renan, Jader Barbalho, João Alberto e... Faltou o Lobão. Aí o Lobão. Sim. Senador, a gente sabe que o governo, obviamente, acompanhou bem próximo isso aí. A gente via que o chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, estava bem próximo desse processo. O quanto teve de interferência, e digo interferência política, dentro da normalidade de Onyx Lorenzoni, e se foi vitoriosa essa interferência, porque agora Renan está brabo. Né, e a gente não sabe o que pode acontecer. O quanto foi esse jogo do chefe da Casa Civil com a eleição da presidência da Casa, do Senado, no caso? O Onyx teve um protagonismo importante. Eu tive uma conversa com ele, tive no gabinete dele e disse, olha, a melhor candidata é a Simone, educada, culta, professora de direito, comunicativa, tem a história do pai dela que foi presidente, James Tebet. Mas o Onyx me disse que mas quem garante que ela vença dentro do partido? Esse é o problema. Quando o Onyx percebeu que a Simone não tinha muita chance de ser a candidata, tinha que preparar um outro. Aí ele convidou o Davi. Ele é o autor da candidatura, Davi. Achou melhor. O Davi é um centro comunicativo, meio brincalhão, sorridente... E muito inteligente, e que era, embora muito apático dentro do plenário, eu não me lembro jamais de ter visto o Davi na tribuna nesses meus 4 anos. Ele disse Mas isso nas hoje, comissões ele era bastante atuante. E ele era um homem de articulação, principalmente dos bons projetos. Aqueles bons projetos, ele era de sentar um pouquinho ao lado de um pouquinho ao lado de outro, mostrar as vantagens. É um homem de bastidores. Só que, como ele foi crescendo, ele foi se revelando um líder bem articulado, fala bem, um sujeito muito sereno, que domina muito bem as emoções.
aquela postura dele na cadeira da mesa principal, quando a Kátia tentou tirá-lo de lá, o Renan ofendia ele por outro lado, o Humberto Costa ofendia ali da planície do plenário. E ele ouvia aquilo, não, ficou um pouco pálido em determinados momentos, mas não saiu dali, não arredou pé. E depois, com aquela serenidade e coragem, ele partiu para o último dia, quando aí ele cresceu ainda mais. De modo que foi uma surpresa, confirmando, e esse era o burburinho, esse era o comentário que se generalizava dos bastidores do plenário. Puxa, nós estamos conhecendo um Davi que nós não conhecíamos, um Davi que tem condições, e com essa esperança nós vamos adiante. E como é que fica agora com o governo federal? Renan Calheiros como inimigo, ele pode atrapalhar, pode barrar tudo. Vou dizer por exemplo, reforma da Previdência. Ele tem força para, por exemplo, se o governo quiser passar pelo Senado, passar, ou o Renan vai atrapalhar? Ele vai querer atrapalhar, acho que sim. Agora vai ser uma contradição, porque no momento em que ele aderiu ao apoio ao presidente Bolsonaro, ele estava disposto, e foi o primeiro a dizer: presidente, eu vou agilizar a reforma previdenciária. Ele disse isso. Agora, como ele é um conhecidíssimo camaleão, uma hora ele tem uma cor, outra hora tem outra, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, não dá para se duvidar de nada. Mas eu acho que ele será pequeno para este movimento. Nós precisamos primeiro ver como é que é o texto da reforma previdenciária, que é uma reforma vital, é o ponto de partida. Nós estamos conscientes, senão nós daqui a poucos anos seremos a Nova Grécia e quase Portugal, um país falido, porque só arrecada impostos para pagar pensionistas e aposentados, que não tem saída, tem que acabar com os privilégios, esta brutal diferença entre funcionário público e funcionário da iniciativa privada. Isso precisa mudar. Então, essa reforma previdenciária vai ter grandes debates. Vai começar lá pela Câmara, depois vem para nós. Sem Mas eu dúvida. tenho esperança de que vai ter prioridade, repito. Acho que até o meio do ano dá para fazer. Senador, uma questão que chegou pelos nossos ouvintes, a Ângela Costa encaminhou há pouco para a gente, é sobre os processos e sobre a conduta do senador Davi Alcolumbre, né? Porque, fazendo uma leitura rasa, a gente pode já interpretar que uma derrota de Renan Calheiros indica que o Senado está mudando, né? Ou que o Congresso está mudando, de que a voz das urnas, como o senhor bem interpretou aqui, tá conseguindo ser ouvida, né, de que a velha política, aquela questão de representatividade. No entanto, já alguns jornais noticiaram que o Davi é alvo de processos, de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que no caso do senador Aécio Neves, por exemplo, ele votou para que o mandato fosse devolvido ao Aécio e que a investigação não tivesse sequência dentro do Senado Federal. Como é que o senhor avalia esses pontos, essas investigações a respeito do Davi Alcolumbre, que agora será o presidente do Senado? A notícia de que ele tem processos, para mim, surgiu hoje. Eu vi na manchete de um dos jornais de São Paulo. Eu estou indo agora para o Senado, eu tenho uma reunião junto com outros, junto com ele, com o Davi, às 11 horas. Eu vou perguntar para ele que processos são esses, onde estão? Estão já em grau de denúncia? Se estão em grau de processo judicial, de recebimento de denúncia, aí complica, ele não pode. Aí vai ficar uma situação parecida com aquela que coube ao Renan. Não sei, quem sabe lá estejam inquéritos investigatórios, é preciso nós tirar a limpo isto. E eu vou dizer para ele, olha, você tem que agilizar isso aqui. Quando eu sofri um processo maldoso aqui, o que eu fiz? Eu fui na Polícia Federal e eu disse, olha, eu quero pressa. Eu quero isso aqui acabar em 1 mês. Concentre atenções, eu tenho prova robusta que eu não tenho nada. E a Polícia Federal me atendeu. Em 1 mês e meio liquidaram tudo e nem se transformou em processo judicial. Sim, quem claro, quer claro. resolve. Uhum. Então eu vou pedir para ele, vamos fazer isso, vamos resolver logo isso, limpar a ficha. Perfeito. Senador Lazer Martins, muito obrigado pela participação com a gente, bom trabalho no Senado Federal. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.